Boa tarde a todos, meu nome é Gerson e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou abordar com vocês a primeira parte, os dois primeiros episódios da campanha do Nerdcast RPG Cthulhu. Então, eu peço que, se você não for inscrito ainda, se chegou de paraquedas no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilhe e comente aqui embaixo depois de assistir completo, tá? Para me ajudar a fazer o canal crescer. Bom, primeiro de tudo, eu preciso dar um aviso falando que a gente conseguiu bater a meta de 100 inscritos. Quero dizer muito obrigado por ajudarem o canal a crescer. E o vídeo que eu prometi fazer 50 fatos sobre mim, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, que eu estou começando a montar a lista para poder mostrar a vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, assim como as outras campanhas anteriores, esta é uma outra nova campanha, baseada na obra do Howard Phillips Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, vulgo um dos 3 maiores escritores de terror de todos os tempos, junto com o Edgar Allan Poe e o Stephen King. E eu preciso confessar para vocês, eu não sou fã de terror, eu tenho muito medo com relação ao terror, mas ano passado eu dei uma chance pro Nerdcast RPG Cthulhu. Então, o que eu fiz? Eu ouvi tudo e eu acabei gostando, porque falam que é a melhor campanha disparado de todos os temas, os 3 temas que o Jovem Nerd fez. Falam que essa é a melhor, mais bem editada, mais assim, uma produção nível Hollywood. Então, assim, para me ajudar com vocês, eu vou usar como guia esse quadrinho, os Sussurros do Caos Rastejante, que é a adaptação em forma de quadrinho da campanha, os 4 episódios da campanha, beleza? Então, ó, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, tá? O grupo, tá? Vamos olhar o grupo que tá aqui na capa, tá? Nós temos aqui, vou falar na ordem que eles aparecem, tá? Nós temos aqui o Thomas Faraday, é um aristocrata britânico que é físico e é interpretado pelo Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. Detalhes, essa é a primeira campanha que o Jovem Nerd não é o mestre, tá? Substituíram. Daí nós temos também depois o Jimmy Flanagan, é um ex-padre irlandês que é alcoólatra. E irlandês não é muito assim bem recebido pelos britânicos, assim como era antigamente, tá? Nós também temos o Stephen Venkman. Eu não lembro certinho o nome, mas lembro mais do sobrenome, Venkman, porque o nome dele é uma junção do Howard Phillips e do Stephen Venkman, tá? Esse é o nome completo, tá? E o Howard Phillips é homenagem, referência ao H.P. Lovecraft, que é o nome dele de batismo. E Venkman é o sobrenome do personagem do Bill Murray no Caça-Fantasmas. Nós temos também aqui o Giacomo Di Monte, o Búfalo. O Venkman é um professor em parapsicologia na Universidade de Oxford. E ele é um judeu holandês.
E o Giacomo de Monte, mais conhecido como Buffalo, é um lutador católico italiano interpretado pelo Rex. O Jimmy O'Flanagan, ele é interpretado pelo Tucano, e o Venkman é interpretado pelo Carlos Voltor, tá? Nós temos também, aqui ó, no centro, o Dom Javier Azaghal, um padre exorcista espanhol vivido, o nome já diz, é interpretado pelo Azaghal David Pazos. Bom, primeiro de tudo, contextualizando, a história se passa em 1936. Entre 1936 e 1937, tá? Não lembro agora se o primeiro episódio se passa em 1935. Se alguém estiver assistindo e lembrar, comenta aqui embaixo, por favor, tá? Isso me ajuda, tá? Obrigado. Bom, como vocês devem saber, naquela época, como estava a Alemanha, né? Do Bigodinho, né? O já recém-possado o chanceler alemão, né? E depois a gente vê que eles são... Ó, na história, na campanha, eles são um grupo de veteranos da Primeira Guerra Mundial. E cada um deles, eles se reúnem uma vez por ano para se reunir, trocar uma ideia, né? Para fazer é como se fosse um encontro de turma. Depois de anos que você não vê os teus amigos da faculdade, mais ou menos nessa pegada. E o Faraday, o personagem do Jovem Nerd, ele recebe uma carta do manicômio de Newcastle, que fica umas 3 horas de Londres, tá? A cidade onde eles estão é Oxford, tá? Oxford ou Londres? Peraí, deixa eu confirmar. Se encontra na mansão. O grupo se encontra na mansão do Faraday aos arredores de Londres, bem próximo de Oxford. Tipo, o Thomas Faraday é um homem muito rico, muito rico. Ele é um dos homens mais ricos da Inglaterra, para vocês terem uma ideia. E na carta que ele recebeu, tava falando que o primo dele, o William Faraday, que dá o nome ao título do episódio 1, O Mistério de William Faraday, lançado em 2017, um ano após o episódio 3 do Nerdcast RPG Cyberpunk ter saído. Daí eles conversam sobre o parente do Thomas Faraday, o pessoal aceita ir com ele, e o Buffalo, ele fala de um conhecido que pode ajudar o que está acontecendo, porque o William está morrendo, tá? E eles querem uma ajuda para colocar assim, para tentar salvar, vamos dizer assim, o corpo. Daí o que acontece? Ó, deixa eu achar aqui uma coisa. Isso aqui, ó, é na casa, tá? Quadrinho preto e branco, tá? Só pra vocês saberem. E esse é o traço do Mike Mignola. Recriando o traço do Mike Mignola, o criador do Hellboy. E o que acontece? Esse amigo que o Buffalo fala pra ele é o Dom Azaghal, o padre do Dave, para ele acompanhar o grupo para
pro manicômio, encontrar o amigo deles. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o búfalo indo pra lá pra encontrar o Dom Azaghal. O Dom Azaghal, ele tem uma peculiaridade, porque ele sempre fica, ele é aquele papo com a fé inabalável e assim, ele, sempre que o búfalo faz alguma piada de mau gosto, algum comportamento que ele enoja, ele dá um tapa na cara dele, sempre. Ele escorraça o búfalo de todas as maneiras possíveis, porque tem umas cenas que é muito engraçado. Daí, vão lá, eles vão até o manicômio, né? E ele tem uma desavença. O Jimmy O'Flanagan, ele tem uma desavença com o Dom Azaghal, porque ele já foi padre. Mas ele abandonou a batina porque a sobrinha dele morreu. E ele perdeu a fé. Então, tipo assim, ele acabou se entregando ao alcoolismo. Aqui, ó. Isso aqui é eles chegando no manicômio depois de 3 horas de carro indo até lá. E eles encontram lá 3 pessoas, tá? A Abigail, que eles confundem, chamam ela de Helga. O Edmund, que é um cara, tipo assim, ele nasceu naquele manicômio que a mãe era insana, ele acabou se tornando paciente deles. Lembrando, o que eu estou falando é como se fosse um filme de terror, tá? Então, eu falo o seguinte, uma coisa pra vocês. Se tem uma criança que está assistindo, eu recomendo que pare agora e vá assistir outro vídeo aqui do meu canal, porque essa história não é recomendada para menor de 16 anos. Porque tem muita tensão, pode deixar a criança impactada, entendeu? Porque seria você ouvir o que estão falando na descrição, tudo. Então, as partes mais nojentas podem impactar uma criança, vamos dizer assim, criança menor de idade. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, a imagem do Edmund, como vocês podem ver aí. Ele é como se fosse um retardado mental, vamos dizer assim, no quesito de problema cognitivo, porque ele não pode, ele só grune. Daí, depois, a Abigail, que é coincidentemente o nome da minha avó. Beijo, vó. Daí eles encontram também o Dr. Johann von Strauss, o cara que escreveu a carta para o Faraday falando que o primo dele tá morrendo. Ah, esqueci de contar um negócio aqui pra vocês. Que o Faraday, ele tem um companheiro. Aqui, ó. Se vocês puderem ver, é esse Beagle aqui. Ele se chama Billy. Mas, ó, isso eu esqueci de falar pra vocês, ó. É isso mesmo, ó. Isso aqui que eu vou ler pra vocês é o prefácio, tá? Do episódio 1, tá? 1936, o ano que entrará para a história. O mundo ainda vive os efeitos da terrível Grande Guerra. Nesses longos 18 anos, desde a vitória das forças aliadas contra o Kaiser, impérios caíram e fronteiras foram redesenhadas. Enquanto os cidadãos da Europa tentam reconstruir suas vidas, conflitos eclodem ao redor do globo. Novas e terríveis armas são testadas. Ditadores sanguinários são alçados ao poder. O partido... não posso falar... aquele partido cabeçado pelo chanceler do bigodinho,
governa a Alemanha com mão de ferro. E muitos temem que os horrores da guerra recomecem. A gente sabe o que aconteceu vai acontecer daqui a 3 anos, perdão. Apesar das políticas de ódio e de discriminação, atletas de todos os países estão a caminho da Alemanha para celebrar aquele que pode ser o último momento de união entre os povos. Os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Em Londres, uma confraria de distintos cavalheiros se reúne anualmente para dividir experiências e honrar seus companheiros caídos. Transformados pela vida nas trincheiras, eles sabem que ninguém mais consegue enxergar o mundo como eles. E aí você relembra tudo que eu falei até aqui, tá? Voltando, quando eles chegaram, o Faraday, ele levou o Billy com eles, tá? Só pra vocês entenderem. E a Abigail pediu para que deixassem o Billy no canil junto com os outros animais, para não assustar os residentes. Então ele mostrou um papel, uma carta para ela, encabeçada pelo primeiro-ministro da época. Eu não lembro se foi o Churchill, esse primeiro-ministro britânico naquele período. Mas enfim, eles vão lá, tudo, né? Quando chegam na casa onde tá o William, ele está com as mãos acorrentadas contra a parede, porque ele ficou tão violento que é por isso que eles chamaram o Dom Azaghal, porque ele é um padre exorcista. Então ele irá exorcizar a ameaça que está dentro dele, tá? Não é um demônio, vamos dizer assim, tá? E uma coisa ele fala: quem não tiver fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, saia desse recinto agora. Porque ele fala o Venkman escuta o nome Thoth, que é o nome do deus egípcio da sabedoria. E o Dom Azaghal fala: isso não é egípcio, é a língua do demônio. E eles fazem, né? O ritual, olha aqui, ó, como que tá. Pra vocês entenderem o nível. Bom, ele vai lá e se apresenta. Ele se chama Nyarlathotep. Soletrando, gente, seria Nyarlathotep. Nyarlathotep. Eu demorei muito para conseguir pronunciar o nome, mas assim, o Lovecraft fala que os nomes dessas criaturas que ele colocava eram impronunciáveis para a língua humana, porque são seres que a humanidade está além da imaginação para conseguir compreender os nomes, tá? E o que acontece? O Dom Azaghal vai lá, ele reza, ele faz o exorcismo, né? Mas não adianta. Como vocês podem ver, tá aqui, ó, ele exorcizando. E tem uma coisa, o búfalo, enquanto ele está rezando, porque todo mundo está lá rezando, tá? Por a mano do Dom Azaghal, e o búfalo, ele é estranho.
para cruz de Cristo em cima da cama do William. E ele, num delírio, ele pensa que o rosto de Jesus ficou assim. Vocês entenderem, né? Porque assim, mesmo ele não percebendo nada, o Dom Azaghal consegue fazer o exorcismo corretamente, mas ele libera isso, uma nuvem de gafanhotos. Assim como no Êxodo, quando o faraó Moisés envia a praga dos gafanhotos à mão de Deus. E, assim, conseguiu libertar quem estava dentro. Mas o William morre nos braços do Thomas e pede, como últimas forças, encontrar um livro, entre aspas, chamado Necronômico, que é na mitologia criada pelo Lovecraft, é um grimório que conta a história dos deuses antigos, que são essas criaturas incompreendíveis para a raça humana, criadas pelo Lovecraft. E o Nyarlathotep é um desses caras, os grandes antigos. E ele pede para que encontre o livro e encontre seu assistente, Patrick McNamara. E assim, enquanto isso, enquanto eles estão lá se preparando, o Thomas enfrentando o Von Strauss, o Flanagan, ele saiu de lá porque, como eu falei, ele virou ateu, ele perdeu a fé dele. Ele tá conversando tomando cachaça com um paciente, que esse paciente revela que ele foi internado naquele manicômio porque ele era gay. E vocês devem se lembrar que naquela época a homossexualidade era crime no Reino Unido. Que, tipo, isso foi explicado no filme O Jogo da Imitação, que é a história do Alan Turing, o pai da computação, que também era gay. Nesse filme ele foi interpretado pelo Benedict Cumberbatch de maneira magistral. E aí, o que acontece? Eles encontram a chuva de enxames. Ó, só pra vocês entenderem, tá? Quando ele fica verde aqui no quadrinho, quer dizer que acontece algum evento sobrenatural, vamos dizer assim. E agora que começa a parte do terror mesmo no episódio, tá? Porque, assim, eles encontram um cara. Quando eles tinham acabado de sair do quarto, o Dom Azaghal fala: o demônio está ainda aqui dentro, temos que tomar cuidado. Eles encontram um paciente e não responde. Encontra lá o paciente. O Billy sai dos braços, do colo do... O Billy é pequenininho, tá? Do tamanho de um Yorkshire Terrier, aqueles pequenos, tá? Ou o Lulu da Pomerânia, tá? É um beagle daquele tamanho. Um beagle de porte pequeno. E o que acontece? Eles encontram o paciente depois que encarar o Flanagan. E eles encontram o paciente. Só que assim, de um jeito assim.
um buraco no lugar do rosto e larvas saindo de dentro. Só que assim, enquanto eles estão tentando se recuperar disso, eles percebem que o Edmund está mexendo no caldo Faraday. Daí eles vão lá, tudo, falar com ele, né? E eles encontram isso aqui. Um pé decepado. E o Billy, assim, quando o Faraday aponta a arma pro Edmund, pensando que ele tinha matado alguém, o Billy encontra uma mão decepada. Vocês estão vendo o que eu tô vendo, né? Aí eles têm uma alucinação. Eles vão entrar para vão até um galpão do lado de fora, que tá chovendo, detalhe, né? E os três, tá lá o Faraday, o Venkman e o Flanagan. Só que assim, eles entram e eles dão de cara com homens das cavernas. Tipo, viajando, tipo, como se fosse uma alucinação em que eles viajaram no tempo. Daí eles vão lá, lutam contra o homem das cavernas, né? E depois eles retornam. E olha lá, dentro do quarto só ficou o Don Zagal e o Buffalo. Olha como que ficou o William Faraday. E nessa hora, o Nyarlathotep começa a conversar com o Don Zagal e ele revela uma coisa. O Don Zagal, ó, você acha mesmo que eles valem o esforço, Javier? Eu não lhe devo satisfações, demônio. Qual é o seu nome? Eu tô falando, tentando imitar a voz do Azaghal, tá? Daí o Nyarlathotep fala: eu tenho 999 nomes, 999 rostos. Alguns foram dados por sua espécie, alguns foram dados pelos meus irmãos. Caos rastejante, língua sangrenta ou o demônio sombrio. Mas se quiser um nome bonito para constar em seus autos, pode me chamar de Nyarlathotep. O que você quiser com essa alma, demônio? O que você quer com essa alma, demônio? O que você conhece como alma é apenas lembrança de uma piada que há muito tempo foi esquecida por quem a contou. O que você conhece como alma é menos do que a lembrança de um sonho ruim que eu tenho o que eu quero. E, assim, depois disso, dessa conversa, o Buffalo e o Don Zagal, eles vão parar numa alucinação em que eles estão num bordel da época do Império Romano. E eles vão lá, né, tudo, né? Olha aqui, ó. Quando eu falo bordel, bordel mesmo. E aí o que acontece? Eles saem de lá e encontram isso, ó. Aqui dessa página. Bom, vamos lá, eles saem, né, do manicômio, né, pulando a janela do segundo andar. O Don Zagal é salvo pelo Edmund, porque ele quase caiu do segundo andar do prédio, né? E assim, eles vão e roubam uma ambulância do manicômio. Ah, aqui, ó. Olha o que o Buffalo fala. Aquele lugar era um tipo de bacanal romano em homenagem ao deus Mercúrio. Mercúrio, na mitologia romana, é o equivalente ao Hermes, o deus mensageiro da mitologia grega.
E eles estavam os outros 3 estavam num ritual de sacrifício por neandertais sanguinários. Mas enquanto eles estão fugindo, olha quem dá as caras. Essa é a forma verdadeira do Nyarlathotep. E quando o Venkman vê aquilo, ele começa a surtar, falando que todo mundo ia morrer, essas coisas. E eles são atacados por 2 pacientes que fugiram. E aqui, ó, homens sem rosto. Eles são atacados por eles, né? E o que acontece? Eles vão parar num outro lugar que parece ser um sabá, né? Aquelas coisas lá que a gente vê em muito filme de terror, né? E, assim, um deles, eles encontram uma pessoa amarrada num tronco. Não vou nem mostrar aqui porque é bem pesado, tá? Porque aí tá... Os membros estão costurados em outras partes do corpo, essas coisas. O búfalo mata eles, conseguem fugir, né? E o episódio termina assim. Com eles conseguindo fugir do manicômio de Newcastle, dando um gancho para o que está por vir. Esse foi o resumo do episódio 1, O Mistério de William Farley. Qual a minha opinião sobre esse episódio? Olha, ele é um bom episódio, ele tem uma atmosfera bem envolvente para quem quiser ouvir, tá? Mas assim, se você não tem estômago, eu recomendo que você não ouça, tá? Porque não é a mesma coisa que dos outros, tá? Daí, o que acontece? Na história, assim, tem pontos lá que me incomodam, né? Que, como eu falei, eu sou uma pessoa que não consome terror porque eu tenho muito medo, muito pavor, né? Muita aflição. Mas eu quis dar uma chance para conhecer porque todo mundo fala tão bem. E esse foi também o meu primeiro contato com a obra do Lovecraft. Que eu não pretendo, eu vou ficar só no Nerdcast RPG mesmo. E assim, o que acontece? Eu achei muito perfeitamente impecável. Parecia um filme de terror legítimo. Tipo, eu acho que até hoje a melhor adaptação que tentaram fazer do Cthulhu foi esse podcast do Jovem Nerd. Minha nota para o episódio 1 é um 9,5, tá? Daí, logo em seguida, nós temos o episódio 2, O Horror do Necronômico. Que, agora, só relembrando, tá? No episódio anterior, o William pediu pro Thomas, o primo dele, o personagem do Jovem Nerd, a encontrar o Necronômico e o próprio Patrick. E, assim, só para contextualizar, se passaram 5 meses desde o episódio 1 pro 2, tá? E esse episódio saiu em 2018, tá? Então, vamos lá. Eles, depois de 5 meses separados, eles voltam a se reunir na mansão do Thomas Farley. E o Farley, ele descobre, através de cartas, que o William, ele estudou o Necronômico. E ele ficou louco. Por isso que ele se internou naquele hospício. Porque ele aprisionou o Nyarlathotep
dentro dele para impedir que ele saísse pelo mundo. Ó, uma coisa que eu preciso falar para vocês, tá? Ó, descrição. Cometi um grande erro ao comprar este livro, mas não há mais volta. O Necronômicon não é um tomo comum, nem mesmo um manual ocultista. Ele explica a verdade sobre nosso universo, seus senhores. A humanidade é um acaso cósmico, uma piada de mau gosto, de deuses onipotentes e malignos, que mal notam nossa existência. E quando percebem que estamos aqui, desejam nos escravizar ou nos destruir. Ó, agora essa é a descrição que eu vou dar para vocês do Cthulhu, tá? Como eu falei no episódio 1, os nomes que o Lovecraft deu para essas criaturas que ele criou são impronunciáveis, tá? Então, ó, Cthulhu ou Cthulhu é essa letra C-T-H-U-L-H-U, tá? Ele é um sumo sacerdote, é o sumo sacerdote desses grandes antigos, um deus adormecido nas profundezas do oceano. Só pra você entender, ele tem cabeça de polvo, corpo humanoide com asas, corpo de dragão humanoide com asas nas costas, tá? Essa é a aparência dele, tá? Nyarlathotep é o mensageiro, o mais ativo desses deuses, o elo entre seus reinos imagináveis e o nosso. Eu sei que eu deveria parar de ler, mas não consigo parar, sabe? Não consigo, eu preciso saber mais sobre a alma de todos os deuses e sobre os 999 nomes, 999 rostos do Nyarlathotep. Sinto seu poder entrando em mim através do Necronômico, mas não consigo parar. Minha vida acabou. O poder do Nyarlathotep já está me consumindo por dentro, por menos está contido em meu corpo. Então, enquanto ele não for libertado, teremos alguma esperança. Nas páginas deste livro está o ritual que poderá trazer Nyarlathotep até em sua forma física. Então, ele não precisará mais de cultistas humanos, e abrir as passagens para todos os deuses será o fim do mundo. Assim, os cultistas, dentro da mitologia do Lovecraft, são pessoas de sociedades secretas que adoram os grandes antigos, incluindo o Cthulhu. Não posso mais ter acesso ao Necronômico. O poder de Nyarlathotep está em mim. Se ninguém me detiver, eu mesmo farei o último ritual. Decidi me internar no manicômio Newcastle, onde não poderei fazer mal a ninguém. A instituição foi bem recomendada. Para mim, Patrick McNamara ficará o livro. Ele prometeu jamais lê-lo e levá-lo para um lugar onde ninguém possa encontrá-lo. Não sei o que acontecerá quando ele morrer, quando eu morrer, mas pelo menos, por enquanto, meu corpo é uma prisão para o Deus profano. Que ninguém nunca o liberte. E este é o fim dos relatos. Bom, isso que eu acabei de ler foi a carta que ele escreveu no diário dele sobre o Cthulhu, o Nyarlathotep, o Necronômico. E nessas cartas eles descobriram, o Thomas descobriu o quê? O Necronômico está em Berlim. E o que está acontecendo em Berlim nessa época, você já deve estar imaginando, né? E, tipo assim, ele, ao invés de derrotá-lo, eles apenas o libertaram. Mas o Dom Azaghal falando, o Dom Azaghal não tem a fé abalada, tá? Falando que o único livro que tem algum poder é a Bíblia. Qualquer outro que diga o contrário deve ser destruído. E o que acontece? Todo mundo decide ir para Berlim, mesmo correndo perigo. Porque, não sei se vocês sabem, né?
por dois fatores que eu falo isso, tá? Ó, daí eles viajando pra Berlim, né, pro avião. E assim, o que acontece? O Don Azaghal, ele fala com o Flanagan, que o Flanagan fala: eu acho que eu tô com um mau pressentimento, eu acho que o avião vai cair. A resposta do Don Azaghal foi a melhor: se eu cair, eu subo e você desce. E também, ó, é nessa hora que o personagem do Rex tira a primeira selfie da história. E assim, o que acontece? Eles chegam lá no aeroporto, né, em Berlim. E eles estão passando pela alfândega, né? Daí o que acontece? Vamos lá, todo mundo carimbado, né? Eles param o Venkman, porque caso ninguém lembre o que eu falei antes, o Venkman é judeu. Então, tipo assim, eles carimbam aqui um J no passaporte dele, incluindo o Faraday, o Jovem Nerd, numa ação que eu não consegui entender o que aconteceu. Ele fala da carta que o primeiro-ministro deu para ele, só que assim, o oficial não se convence e ele rasga a carta. E tipo assim, depois, o que acontece? Antes disso, o Flanagan pergunta pro Faraday: você que é um cara culto, pode me falar se esse tal de N, partido do bigodinho, é de direita ou esquerda? Então, tipo assim, essa é a melhor piada, porque, tipo assim, todo mundo caiu na gargalhada e prefiro não responder, não debater isso. Enquanto eles vão para um hotel, o Flanagan, ele vai para um bar, um pub irlandês, lá em Berlim, para descobrir alguma coisa, uma localização, né? E depois eles vão para o grupo, eles saem do hotel e vão para um bairro de judeus que está no local da Alemanha, né? Daqui, possivelmente, o gueto, né? E eles chegaram, né? Pra um bar, né? Desculpa, gente, eu tô com a voz rouca, esqueci de pegar água. E eles vão e encontram o Patrick e a guardiã dele, a noiva, que fala com uma voz assim, rouca, né? Quase igual a que eu tô, né? E eles vão lá, debatem, né? Sobre o livro, né? E aqui, ó, a cara dela, porque eu falei, ela tem rosto de sapo. E o que acontece? Ela é de uma família que é descendente do Cthulhu. E ela ia se casar com um cara que é descendente da família do Nyarlathotep. E o que acontece? Na noite de núpcias, ela descobriu que ele era um homem sem rosto. E ela era bonita, mas ela acabou ficando assim.
Ele explica lá o negócio da raça suprema, tudo, querer fazer um ritual, né, pra trazer o Cthulhu, né. Mas assim, ó, vou mostrando também, né. O pessoal desse partido, eles querem que isso aconteça. Só que dentro da história, eles não queriam... Não dá pra... Lembra que tudo que o Lovecraft escreveu é ficção. Então, não dá pra botar culpa no que eles fizeram durante o Holocausto. Falando que eles estavam seguindo uma divindade antiga, né? E o Don Azaghal, achando que ela era um demônio, coloca a cruz de frente pra cara dela. É tipo assim, você tá achando que isso aqui é brincadeira, meu filho? E tipo assim, eles conseguem convencer ela a entregar o livro. E eles pegam o livro, ó, só pra vocês entenderem. O Necronomicon tá aqui, ó, na capa. Melhor mostrar aqui na sobrecapa. Aqui. Ó, essa aqui é a sobrecapa. O Necronomicon tá aqui, ó. Ele é como se fosse feito de pele humana. Ele tem um rosto em forma de caveira estampado, dentes pra fora. E é interpretado aqui pelo Sr. K, o Fred. Quem viu o meu vídeo do Cyberpunk sabe de quem eu tô falando, né? Ou até o vídeo do Gunner 2. E tipo assim, eles... Depois de terem contato com o livro, todos eles têm alucinações, incluindo o Don Azaghal. O Venkman, ele começa a delirar de novo, né? Gargalhando, dizendo que todo mundo ia morrer, né? E o padre, o Don Azaghal, a manifestação dele é a seguinte: ele tá lá, ele se vê numa capela no meio das planícies espanholas, encontra num altar. E ele vai lá, tudo, né? Dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas tirei uma palavra de ser salvo. E ele ouve para trás a voz: Amém. E ele encontra quem ele pensa ser o cara de cima, mas não, era o Nyarlathotep disfarçado. E o Don Azaghal, com a fé inabalável, ele vai e fala, confronta ele. E olha o que o Nyarlathotep fala, a conversa: demônio, como ousas vilpendiar a imagem de Nosso Senhor? E o Nyarlathotep fala: você tem certeza de que fazendeiros de mais de 2000 anos atrás não erraram? De que a face que recebeu a coroa de espinhos não é um dos meus 999 rostos? De que Jeová não é um dos meus 999 nomes? Eu tenho certeza de que Deus mandou seu Filho em sacrifício para nos salvar. De que Ele opera milagres e muda vidas. Milagres são apenas horrores mal lembrados. E o que o Don Azaghal faz, ele coloca a Bíblia Sagrada na cara do Nyarlathotep. E isso é a cena mais épica envolvendo ele. Aqui, ó, falando que... Ele até brinca falando que quando ele morrer, ele vai estranhar várias faces dele. E o Don Azaghal: quando eu morrer, Deus vai decidir para onde minha alma deve ir.
Daí nós entramos na ilusão do búfalo, que ele tá lutando, né? E a gente descobre que ele usou o nome de um outro lutador para ser chamado de búfalo. Enquanto isso, o Venkman, ele tem uma outra visão, só que enfrentando ele mesmo. E o Faraday tem a... Por mais que eu pense que a melhor ilusão é a do Azaghal, a do Faraday é a mais impactante. Por quê? Porque é o seguinte, na visão dele ele encontra duas criancinhas bem no estilo do Iluminado e ele cria um arco voltaico para escapar delas. E assim, na ilusão, ele vê o Billy indo, correndo atrás delas, né? E ele encontra o Benjamin, um dos seus filhos, porque ele é viúvo e perdeu os 2 filhos na Primeira Guerra. Então ele se sente culpado. E ele tem um relógio de bolso que ele fica dando corda nele toda hora, como se fosse um tique nervoso. E aqui a conversa é: eu sabia que você iria voltar para nós, pai. Você cometeu um erro, Benjamin, me perdoe. Mas eu sabia que você não iria nos abandonar. Eu estou aqui agora. Eu ainda estou dando corda no relógio, Benjamin. Eu ainda estou dando corda. Sobreviver foi um erro, pai. Não foi isso que você me falou, Benjamin. Não foi isso que você falou. E o Flanagan, ele tem uma visão com a sobrinha dele, a Eleanor. Que ela morreu, né? E é causa do rancor dele. E ela só pede para ele salvar o cachorro. Porque quando ele acorda, a gente vê que o Faraday, num momento de loucura, ele estava afogando, sem perceber, o Billy na água. Porque o local estava encharcado. Porque eles estavam num porão. Aí tá tudo lá resolvido, né? Só que assim, o problema é, eles não dá pra destruir o Necronômico. Eles têm que levar ele até um local sagrado. E o Don Azaghal questiona: local sagrado? Onde fica essa igreja? E ela: não é uma igreja, velho obtuso, é um estádio. É o estádio de Berlim, onde vai ser realizada as cerimônias dos Jogos Olímpicos. Ou seja, eles vão ter que levar o livro até onde estão os nazistas. O que eu fui falar? Mas vocês entenderam, né? Eu falei sem querer. E assim, depois eles vão lá pro hotel, eles encontram o contato do Flanagan, que é o cigano Igor, que é literalmente o personagem do 3D. Olha aqui, ó, olha os 3D da mão dele. E ele, assim, consegue colocar todos pra dentro, né? Desculpa que eu tô lendo também pra conseguir umas informações, tá? E assim, eles vão, né? Todos estão no camarim com o livro dentro de uma gaiola pra ele não ficar influenciando, né? Porque o livro, ele fala através da mente da pessoa. Pra tentar fazer a pessoa enlouquecer lendo ele. Daí o que acontece? Eles vão lá e eles veem o chanceler se aproximando. E eles vão atrás do local onde eles devem ir.
Desculpa eu tá demorando pra falar, né? Tô com a voz rouca. Garganta arranhando até. Ó, eles vão lá. E o Flanagan, ele consegue trazer pra dentro um lança-chamas. E o que acontece? Eles são descobertos pelos soldados que estão assim, fazendo a segurança lá do estádio. E vem eles foram descobertos porque o Búfalo, ele tirou uma foto e autografou pro um dos soldados, que ele dizia fã dele. Pronto, eles foram descobertos. Aí, tipo assim, quando eles vêm, os caras se aproximando, pum, taca a chama neles. E assim, eles vão no caminho, tudo, né? Só que assim, eles não percebem que um dos caras que eles mataram é o próprio Cigano Igor. De novo, o personagem do 3D morre. Por culpa do Flanagan, que não percebeu que ele estava lá. E junto com a amante dele, que é a Maria, se não me engano o nome. Deixa eu confirmar, né? E assim, depois de muita andança, eles encontram o local onde está ocorrendo vai ocorrer o ritual. E eles estão bem no olho de uma estátua da cabeça do Cthulhu, que é um túnel onde eles seguiram, tá? Que o turno para trás, onde eles queimaram os corpos, está pegando fogo, em chamas. E o que acontece? Eles encontram lá o Dr. Von Strauss e a enfermeira Abigail do lado do manicômio, juntos com o Himmler, o comandante da SS, Heinrich Himmler. Para quem conhece o contexto desse partido, sabe quem que é esse cara. E assim, a gente descobre nesse momento que eles queriam o livro, eles queriam a localização do livro, por isso que eles chamaram o pessoal do grupo para ir até lá. Por isso. E eles trouxeram a porcaria do livro. Então, o que acontece? Eles tinham que atacar fazendo o elemento surpresa. E eles conseguiram. Eles começaram a atacar eles, né? Mataram quase todos os caras que estavam lá. Só que de repente... Gente, essa é a parte mais triste de todos os episódios da história do Nerdcast, que é RPG, tá? Duvido você não se emocionar nessa hora. Um soldado pega uma granada. Ah, eu vou botar eles chegando no local, a cena que eles estão chegando no local do episódio 2. E essa cena na descrição do vídeo, tá? Mas aí, quando a granada tá chegando perto deles, o Faraday, sem pensar duas vezes, ele grita: Billy, pega! E, tipo assim, pra quem não entendeu, ele tá mandando o cãozinho dele pra morte.
E o Billy, nessa hora, foi um herói. Ele se sacrificou pelo grupo. Ele vai e joga, joga no ar, pega a granada na boca e vai caindo lentamente até os soldados que estão no andar de baixo. Até tentando atirar e não conseguiu acertar. Nessa hora, a bomba explode. E o que acontece a seguir é, assim, confrontar, né, o que aconteceu, né? Depois, o Don Azaghal, que estava protegendo o livro, e o resto do grupo, o Jimmy, o Flanagan, o Venkman e o Buffalo estavam metralhando os caras. O Don Azaghal não conseguiu manter o livro segurando ele firme por muito tempo. O que aconteceu? Daí depois, o osciloscópio quebrou. Eles explodiram no lugar com o tanque do lança-chamas do Flanagan, tá? E, tipo assim, nessa hora, o livro abre. Todo mundo lê um pouco, mas o Venkman, ele perdeu toda a sanidade, ele ficou louco e ele virou um homem sem rosto. E o que aconteceu depois, a seguir, é o seguinte: o Buffalo, para poupar o amigo dele, ele pega a pistola do Venkman e dá um tiro na cabeça dele, o matando, mas poupando a vida dele de se tornar um deles. E o episódio 2 termina com esse gancho para o episódio 3, que eu vou comentar melhor mais pra frente. Bom, minha opinião sobre o episódio 3, o episódio 2. É possivelmente o melhor episódio dessa campanha. E, possivelmente também, um dos 3 melhores episódios de todas as campanhas do Nerdcast RPG, até hoje. E, assim, tudo muito bem amarrado, com umas cenas muito marcantes, tipo aquela lá da ilusão do Don Azaghal, mas nada se compara com a cena do Billy pegando a granada. Vocês podem ver aqui atrás, ó, virou um anjinho com a granada na boca. Minha nota para esse episódio é um 10 sólido. E tipo assim, com o trecho do Nerdcast Stories, desse episódio que eu conheci a campanha. Eu sabia que o Billy morreria, mas quando você ouve isso assim, ouvindo pela primeira vez, você fica sem reação nenhuma, porque você não espera que isso aconteceria. Nossa senhora, quando você vê, você fica um pouquinho de raiva do que o Jovem Nerd fez com o Billy. Então, gente, quero dizer muito obrigado a todos que tem. Eu vou dividir aqui, essa foi a parte 1, porque já deu mais de 1 hora de gravação. E quero dizer que se você quiser a parte 2, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, comente e compartilhe para ajudar o canal a continuar crescendo mais. E no final do mês eu lanço a parte 2, tá? Na última semana de abril. Então, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, minha gente.